Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Coesão e Elementos Coesivos. Aqui você vai perceber que a coesão é essencial para conferir unidade ao texto. Em outras palavras, é ela que garante o entendimento claro da mensagem que se quer transmitir. Com a videoaula desse tema, esperamos que você seja capaz de compreender o conceito de coesão e de identificar e empregar corretamente os elementos coesivos na produção textual. Vamos lá? A coesão textual é de extrema importância para a construção de um texto que seja compreensível ao leitor. Certamente você já ouviu a seguinte frase: esse texto não tem coesão. Ou ainda, esse texto tem problemas de coerência porque está sem coesão. Pois bem, o primeiro passo para entender a razão pela qual essas colocações são tão comuns, quando tratamos do assunto texto, é compreender o que é coesão. O conceito de coesão é bem simples, mas na prática gera muitas dúvidas. Por isso, vamos pensar que coesão é o elemento que liga todas as partes de um texto. Você já deve ter brincado de quebra-cabeças em algum momento de sua vida, certo? Quando encaixamos uma peça na outra, montamos uma imagem que está previamente desenhada nas peças que estão soltas e desconexas. A coesão é justamente essa montagem do quebra-cabeça. Uma peça que se encaixa na outra e dá forma ao que desejamos transmitir. Então, podemos concluir que a coesão é um mecanismo linguístico que, ao ser aplicado, vai ligando as partes de um texto, ajudando a formar uma unidade de sentido. Ela se dá por meio da aplicação de recursos presentes na gramática e vai permitindo o entendimento da mensagem com clareza e objetividade. Existem dois tipos básicos de coesão. O primeiro deles é a coesão semântica, voltada ao campo das palavras. E o segundo tipo é a coesão gramatical, que explora o uso de determinados grupos de palavras, chamados de elementos de coesão. A coesão semântica ocorre quando usamos as palavras certas nos lugares certos. Em uma redação sobre a necessidade de preservar a natureza, um aluno escreveu a seguinte frase: preservar a natureza é importante para aumentar mais a destruição do planeta. Nesse exemplo, há um erro gravíssimo de coesão que gerou também a falta de coerência. Preservar a natureza é importante para conservar a vida no planeta e não para aumentar a destruição. Aqui, o aluno se equivocou ao combinar o sentido das palavras e seu texto ficou incoerente. Já a coesão gramatical ocorre quando o texto evolui sem a retomada de termos que já foram explicitados. Para que isso ocorra, podemos utilizar o que chamamos de operadores gramaticais, que são os artigos, pronomes, adjetivos, tempos verbais, advérbios e conjunções adverbiais, todos relacionados aos termos já citados. Os conectivos também ajudam a estabelecer a coesão em um texto. Mas o que são conectivos? São palavras cuja função é essencialmente ligar um termo ao outro, acrescentando sentido ao contexto. São exemplos de conectivos as conjunções, as preposições e os advérbios. Você percebe que na frase Joãozinho estudou muito e por isso não passou na prova. Há um problema de coesão? Pela leitura do trecho, pressupõe-se que Joãozinho teria passado na prova, mas quem elaborou a frase utilizou o conectivo errado. Porém, o problema não existiria se o redator tivesse escrito Joãozinho estudou muito e, por isso, passou na prova. Bem, chegamos ao final do nosso encontro. Espero que você tenha aproveitado ao máximo as informações desta videoaula. Lembre-se de que a coesão é uma ferramenta que deve ser usada para garantir a coerência em um texto. Desejo a você bons estudos e até breve.